Bom dia. Então, com muita alegria, vamos começar esse momento de curso sobre as cartas de Paulo. Eu acolho todos vocês e agradeço por terem escolhido o curso. Vou me apresentar, depois eu faço uma pequena prece e aí começamos, tá bem? Então, o meu nome é irmã Aila Pinheiro. Geralmente chamaram aqui de Aila, coloco o acento no A, mas é Aila, não é? Eu trabalho com diálogo interreligioso, vai fazer mais ou menos como irmã, 30 anos, que trabalho com as religiões, com diálogo, essa paz entre as religiões, tanto trabalho humanitário quanto estudos e amizade, não é? E aqui em Campo Grande já faz desde que acho que de 2013 que sempre venho e temos palestras, temos encontros de diálogo interreligioso. Por isso já conheço o pastor Milton, já conheço os espíritas daqui, não é? E minha congregação religiosa chama-se Instituto Religioso Nova Jerusalém. Tem os padres, tem as irmãs, surgimos em Fortaleza, no Ceará, mas estamos em outros estados brasileiros, não aqui, infelizmente, né, Beth? E foi fundada por um padre que saiu do mosteiro para evangelizar. Ele acreditava que o mosteiro antigo era muito fechado, as pessoas não saíam para ajudar os pobres, nem para evangelizar. Ele tentou reformar o mosteiro, mas ele perdeu lá numa votação que teve, que se o mosteiro ia se reformar ou não. Então ele preferiu, que ele sentia muito essa inspiração, e ele sentia a inspiração que deveria vir para o Brasil e tentar fazer aqui no Brasil ver se conseguia voluntários no Brasil para uma nova evangelização, principalmente do continente europeu. Ele acreditava que o continente europeu não foi devidamente evangelizado. Se dizia o continente cristão, mas não era evangelizado, porque foi um continente que vivenciou 2 guerras mundiais. Ele disse que cristão não entra em guerra, ainda mais 2 guerras mundiais provocadas pelo continente europeu, não é? Então, estamos aqui para servir, vamos fazer uma pincelada sobre as cartas de Paulo, não é? Então, agradeço muito a presença de vocês. Terá oportunidades para perguntas, não é? Vocês poderão perguntar, eu vou tentar expor a coisa mais geral e aí a gente pode entrar mais em perguntas, tá bom? Então, eu convido vocês para que a gente faça uma prece breve inicial, a gente poder começar com as luzes, não é, divinas nos auxiliando. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença nesse momento, nos colocamos à Tua disposição, pedimos as Tuas luzes para entendermos melhor esses escritos inspirados que o apóstolo Paulo nos deixou. Essa imensa herança que nós temos, nós queremos nos apropriar do seu sentido mais profundo e moral. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada, abençoe todas as pessoas que estão participando deste evento com Cafras e dos outros eventos religiosos em todo o Brasil e fora do Brasil. Que também os familiares dessas pessoas sejam abençoados e iluminados. Que a viagem de volta seja uma viagem tranquila, protegida e abençoada. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, porque sentimos a segurança que vem de Ti, Tu nos auxilia e nos protege, assim seja. Muito bem, então vamos tentar ver aí um pouco das cartas de Paulo. E o central das cartas é exatamente o amor-caridade. Então, sem a caridade eu não sou nada, não é? Então, ele fala isso numa poesia maravilhosa, não é? Que escreve aí na primeira carta aos Coríntios, que é bastante conhecida, já se tornou letra de música, não é? O Renato Russo, do grupo Legião Urbana, musicalizou, não é? Unindo com um poema, não é? Moderno, mas
da Idade Moderna, né, praticamente, mas que tem todo o hino de Paulo dentro dessa música. Então ela se tornou conhecida fora do ambiente religioso, não é? Então o básico das cartas de Paulo é isso, esse é o centro do pensamento dele. Que tudo que se faz, tudo que ele fez como cristão, tudo que ele se propôs fazer, se empenhou, se não tiver a caridade, não ia adiantar de nada, não é? Ele disse que as maiores renúncias, até se o corpo dele fosse queimado, não é? Os maiores dificuldades ou os maiores méritos, se não fosse com a caridade, isso nada adiantaria, não teria valor, não é? Então, o que ele entende por caridade? E eu quero começar com esse tema, porque além de ser o tema central das cartas de Paulo, é também o tema da Concafras, né, que está aí a logo, né, então tem tudo a ver com isso. O que ele entende por caridade, não é? Então, existe no idioma em que Paulo escrevia, que era o idioma grego, que era como o idioma universal daquela época. Todos os povos tinham o seu próprio idioma, mas também tinham que falar o grego. Isso foi imposto ainda no século IV, na época de Alexandre Magno. Ele impôs o idioma grego a todos os povos que ele conquistou, e assim permaneceu no tempo de Jesus e de Paulo, era assim. Então ele tinha 3 palavras para dizer o amor. E essas palavras, elas tinham um grau de comprometimento do amor. A primeira palavra para dizer o amor era a palavra eros, não é? Que hoje tem uma conotação negativa para nós por causa do erotismo, do erótico, etc. Mas a palavra eros não tinha nenhuma conotação negativa. Ela simplesmente definiu um grau de amor que é parte da atração. As pessoas são atraídas umas para as outras, não é? É a primeira fase do amor. Então não é uma fase só do casal, é que nós somos atraídos por outras pessoas e nós gostamos de estar na presença das outras pessoas e nós gostamos de conviver com certas pessoas. Então é uma atração pelas pessoas que não tinha nenhuma conotação negativa, só que é um primeiro momento. O comprometimento na dimensão eros é um comprometimento quase nenhum. Então as pessoas não estão muito comprometidas com as outras quando elas só sentem o amor eros. Elas precisam dar um passo maior de comprometimento. Então a segunda palavra que definia amor era a palavra filia, que quer dizer, hoje em dia, a melhor forma de traduzir é amizade. Então, o amigo já suporta os defeitos do outro, o amigo já abre mão de muita coisa por causa do outro amigo, não é? Então, nesse segundo momento do amor, que é a filia, já há um grau maior de comprometimento. E tem o amor, que é o mais alto grau do amor, que poucas pessoas conseguem, não é? Que é o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É que eu sendo atraído ou não pelo outro, eu amo e demonstro isso, me comprometo, faço renuncio meu tempo, meus bens, tudo para essa pessoa. Quando esse amor é ágape, que é o mais alto grau do amor, não é? Independente de eu ser amigo ou não amiga dessa pessoa, de me sentir bem na presença dessa pessoa ou não, eu estou ali comprometida com ela. Essa palavra ágape, ela é traduzida por caritas em latim e caridade nas línguas que vieram do latim, não é? Então, a caridade é o amor, mas é o amor já num grau mais elevado da capacidade de amar. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas?
ele usa, não é, o verbo que deu origem ao substantivo ágape, que é o mais alto grau do amor, que é a caridade. E Pedro não dá conta de responder com o mesmo termo. Ele responde: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Quer dizer, Pedro, tu me amas? Né? Pedro, você tem por mim o ágape? Aí ele diz: Senhor, tu sabes que eu sinto por ti filia. Né? Aí Jesus insiste, diz: Pedro, tu tens por mim o ágape? E ele fica triste e diz: Senhor, tu sabes que eu tenho por ti filia. Né? Que é o segundo grau do amor. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu sentes por mim o ágape mais do que esses outros sentem? Ele, mais triste ainda: Senhor, tu sabes que eu sinto por ti filia. Por que que Pedro não responde com a palavra ágape? Porque Pedro, naquele momento, não estava disposto a amar Jesus o tanto que desse a vida por ele, tanto que ficou com medo de ser preso e tinha negado. Então ele foi bem verdadeiro, ele não estava preparado, mas ele avançou nisso e depois chegou a dar a vida por Jesus. Então ele chegou ao ágape. Então por que que eu estou explicando essas coisas? Porque às vezes a palavra caridade ficou tão corriqueira, tão comum, que nós não sabemos mais o grau de comprometimento que essa palavra supõe, não é? Tá certo? Então, quando Paulo diz, se eu não tiver o ágape, eu não sou nada, ele está dizendo que ele está bem comprometido. Então, nosso objetivo, caso a gente ainda não tenha chegado a esse grau de amor, que no mais alto grau do ágape, que é o de Jesus, ele perdoa até os algozes, aquele que os está matando, não é? Então, essa é a nossa meta, não é? É isso que Paulo quer dizer que é a nossa meta. Então, vamos passar adiante. Então, nós vamos ver aqui o Paulo, como que a gente pode definir este homem que escreveu as cartas. Nós usamos as palavras dele mesmo, não é? Ele é um cidadão de 3 mundos, não é? Ele é um judeu, né, que conhece da cultura judaica. Ele mesmo diz: olha, eu pertenço ao povo judeu, eu faço parte de uma das tribos, né, judaicas, que essa primeira parte aqui, que está em Filipenses, na carta que ele escreveu aos cristãos que moravam na cidade de Filipos. E aí ele disse: olha, eu sou da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou hebreu, filho de hebreu, e dentro dessas tribos eu também fiz uma opção religiosa. Eu sou do grupo dos fariseus, não é? Então, grupo dos fariseus. Então ele se apresenta assim, não é? E ele vai seguir, ele vai dizer que isso aí antes era um motivo de orgulho para ele e agora ele considera como lixo, não está mais nem aí para essa situação. Mas ele né, não pode negar que ele conhece toda a cultura judaica, que estudou para ser um doutor da lei, que ele conhece bem as escrituras sagradas do povo judeu, que, né, ele tem essa cultura grande que o judeu tinha. O judeu, ele era até respeitado pelos pagãos, pela a ética dos mandamentos, não é? As religiões politeístas eram as religiões que não tinham uma conotação moral muito grande. Aqueles sábios, sim, eles privilegiavam as virtudes, não é? Como os sábios filósofos, mas o geral da religião politeísta não investia muito na questão da moral, não é? E eles admiravam o povo de Israel por ter essa moral dos mandamentos, por ter o amor ao próximo, né, que é uma indicação do livro do Levítico, que está no Antigo Testamento. Tá. Bom, isso aí é o Paulo. Só que ele é um judeu, mas nasceu fora de Israel. Então ele nasceu numa famosa cidade de Tarso, não é? Então, sou judeu, natural de Tarso.
E Tássio era uma cidade intelectual, tinha universidades em Tássio, né, se aprendia a filosofia grega, se aprendia a cultura grega, o idioma, uma fluência no idioma, uma erudição no idioma, não é? Ele até diz, essa cidade não é insignificante, né? É uma grande cidade da época, culta, erudita, não é? Então ele era alguém que entendia do idioma, muito bem do idioma grego, se expressava muito bem, entendia a filosofia. Tem textos de Paulo que cita os estoicos, filósofos estoicos, os filósofos epicureus, textos que citam Platão, não é? Mas a gente não tem tempo para tudo isso. Basta saber que ele compreendia muito bem e dominava a cultura e o idioma grego. E ele era cidadão romano. O que significa ser cidadão romano? Às vezes as pessoas confundem com soldado romano. Não, não era soldado romano. Cidadão romano. Cidadão romano é algo como o Carlos, que não é de Campo Grande, recebe o título de cidadão, né, de Campo Grande. Então ele é honrado com esse título, um título de honra. E na época que Paulo vivia, ser cidadão romano significava ter certos direitos que outras pessoas não tinham. Por exemplo, Paulo não pode sofrer o flagelo, receber chicotadas, porque é cidadão romano. Paulo não pode ser crucificado, porque ele é cidadão romano. Não é? Então, por isso, ele tinha que ter se fosse condenado à morte, tinha que ser uma morte honrosa, por isso foi decapitado, que era a morte honrosa, que até os generais recebiam, e os políticos, os magistrados, senadores, não podia ter qualquer morte, mas recebeu uma morte honrosa, foi decapitado, né? Ele poderia andar por todo o Império Romano sem ter que prestar contas. Então você pergunta assim, por que Paulo fez tantas viagens e os outros apóstolos não? Olha, Paulo era cidadão romano, ele tinha livre acesso, entrar em todo lugar do Império Romano. Um Pedro ou um Tiago, uma pessoa assim, teria que se explicar. Um pescador da Galileia, fora da Galileia, teria que se explicar o que está fazendo lá na cidade de Filipos ou qualquer outro lugar. Nunca foram, sim, a possibilidade de ir tão longe, não é? Então ele teria tratamento especial, até sendo preso, ele teria que ter certos tratamentos que outros que não eram cidadão romano sofriam, que era a questão de ser flagelado, chicoteado, não é? Então, ele era cidadão romano. Ele chegou a receber as chicotadas, não é? Porque o centurião não sabia, não é? E depois que ele recebeu as chicotadas, aí ele disse assim, eu sou cidadão romano. E o centurião ficou, né, com receio, porque sendo Paulo cidadão romano, ele poderia exigir que o centurião fosse chicoteado do jeito que ele foi chicoteado, né? Então, Paulo não exigiu privilégio, ele primeiro se deixou e depois ele falou, não é? Mas quando descobriram antes, ficaram todos preocupados. Então, ele tinha direito de apelar para um tribunal romano, não é? Tanto que ele apelou para o tribunal romano para ser julgado lá no tribunal romano e não em Israel. Então, esse é o homem que vai escrever as cartas e deixar as cartas para nós. Vamos lá. Então, ele se tornou um evangelizador itinerante, porque ele tinha essas possibilidades. O mundo inteiro falava grego. Ele se expressava muito bem. Não é? Ele era cidadão romano e existiam as estradas romanas. As estradas romanas eram o grande meio de comunicação da época. As estradas romanas ligavam todas as grandes cidades do Império a Roma. E é tão interessante que essas cidades romanas, elas encerravam num porto, tinha o mar na frente e atravessava o mar no navio e do outro lado continuava a estrada romana, não é? Direto para Roma. Então, todos os caminhos realmente levavam a Roma. E ele tinha essa facilidade. As estradas romanas eram facilmente trafegáveis, elas tinham segurança, existia destacamento militar em diversos pontos da estrada,
não é? E isso também facilitou o envio das cartas, porque as cartas podiam chegar com segurança, que as pessoas que levavam essas cartas tinham condições de trafegar com toda tranquilidade por essas estradas romanas. Então ele se tornou um pregador itinerante, um evangelizador itinerante, porque ele era cidadão romano, podia ir onde quisesse, porque ele falava fluentemente o grego, porque ele sabia se expressar dentro da cultura grega, não é? Então isso aí o fez. Mas é muito interessante na universidade nós temos que ter o currículo vitae, não é? O currículo Lattes. Então ele faz aqui o currículo dele, porque que ele pode chegar e falar para alguém, ó. Muitas vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em perigos de rio, em perigo de assaltante, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, e tem uma lista lá. Esse é o currículo da vida dele. Então, ele se sente suficientemente preparado para falar de Jesus, por causa disso, não é? Por causa do compromisso que ele tem, que nada conseguiu pará-lo. E tem uma passagem que ele pergunta lá na carta aos Romanos, não é? Quem poderá nos separar do Cristo? Nem a espada, nem a dor, nem nada que possa ser bom demais, nem ruim demais. Não é? Então, ele se sente, isso aqui ele sente que essas são as lições que o qualificam para ser um evangelizador. Certo? Por quê? Porque mostra o comprometimento dele com o evangelho. Que não é porque ele sofreu alguma coisa que ele parou. Então, é aqui que nós vamos também começar a coisas a respeito das cartas. Deixa eu ver aqui meu horário. Bastante adiantado. Então, é aqui que vai começar a questão das cartas. Não é também? Porque tentam parar Paulo e o prendem, né? O prendem. E quando o prendem, ele diz, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não pode estar algemada. Então ele escreve. Então, as cartas vão surgir por dois motivos principais. Primeiro, porque se ele não está preso, ele não pode ficar parado aqui, ele tem que ir para a cidade seguinte, para outra, e para outra, e para outra. Né? Então, ele tem que estar a caminho para evangelizar. Então, ele não tem tempo de dizer todos os conteúdos da mensagem de Jesus para esse aqui, porque ele dá aqueles conteúdos básicos da evangelização e depois ele tem que seguir viagem. Então, a carta, às vezes, é para completar o que faltou. Então, ele escreve cartas que são para completar o que faltou. Às vezes, as pessoas mandam perguntas através de cartas. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, tem um momento da carta que ele diz assim, agora eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram. Então, ele sabe que eles enviaram uma carta com perguntas, que não foi, né, conservada. Não é? Outras vezes, há um problema moral na comunidade, e que as pessoas não sabem que aquilo ali dentro do cristianismo não está adequado. Aí alguém desconfia que aquilo não está bem, manda dizer a Paulo e ele manda uma orientação através de carta. Não é? E o outro motivo é que ele é preso, então se ele está a caminho, ele não pode ficar parado no lugar, ele sai da cidade e depois ele envia uma carta para completar. É aquilo que faltou. Ou se ele está preso, ele envia uma carta, porque essa carta significa que o evangelho vai, se ele não pode ir fisicamente, o evangelho vai através das palavras. Não é? Então, todos esses impedimentos aí fizeram com que ele fosse escrevendo cartas para solucionar quando ele não era bem-vindo num lugar, quando ele estava preso, ou quando ele teve que sair apressadamente. Várias vezes ele teve que sair apressadamente, porque a comunidade cristã disse, você tem que ir, para que a comunidade cristã não fosse toda aquela comunidade que foi evangelizada, não sofresse tudo que queriam acabar,
Paulo saía para que as pessoas da cidade deixassem a comunidade em paz, que o problema delas era com Paulo e poderia... Teve um amigo que quase foi linchado em Éfeso, porque o confundiram com Paulo. Então, para evitar a confusão, ele ia embora, não é? Vamos passar, Emiliana. Bom, essa aqui, eu digo, essa figura de Paulo parece que ele pousou para a foto, né? Eu acho que fui eu que tirei essa foto. Ei, Paulo, tá escrevendo uma carta aí, olha para cá, deixa eu tirar uma foto tua com o meu celular. Ele dá aquele sorrisinho. Então, veja, ele dizia assim, ai de mim se não evangelizar. Não posso estar presente fisicamente, vai a carta. Então, ele contava com colaboradores. Paulo, sem a equipe, não funcionava. Tanto que as cartas, nós dissemos assim, são cartas de Paulo. Paulo nunca disse que a carta é só dele. Ele fala no nome da... Paulo, Silvano e Timóteo para a comunidade que está na cidade tal. Ele sempre diz que a carta são de todos eles, da equipe. Né? Por quê? Que ele envolve a equipe. Ele envolve a equipe dele, porque ele discute o problema com a equipe, certo? Ele expõe as ideias e vê se essas ideias estão boas de colocar no papel. Depois, ele escreve, ou ele vai falando e um deles escreve. Tem uma passagem muito interessante que Paulo está escrevendo uma carta, muito chateado que as pessoas se apegam muito a rituais, e diz assim, eu não vim para batizar ninguém. Que o problema é o batismo, quem batizou quem. Eu não vim para batizar ninguém. Eu nunca batizei ninguém. Aí diz, aliás, lembrei, eu batizei o Glauco. Então, se isso está na carta, é porque ele está falando e alguém está escrevendo. E não foi corrigido. Ele disse, eu não batizei ninguém, para não estragar, porque não tem aquele delete, aquela teclazinha, né? Não estragar todo o pergaminho, né? Ele diz, eu não batizei ninguém. Lembrei, eu batizei fulano, porque insistiu, porque não sei o quê. Aí a pessoa, vírgula, aliás, eu batizei, me lembrei agora, né? Tal. A outra coisa que mostra que tinha gente que escrevia é na carta aos Romanos, porque ele começa a mandar um abraço para as pessoas que ele conhece lá em Roma, que ele ainda, né, ele está preparando uma viagem para Roma, recebido, e ele conhece pessoas em Roma, e ele diz assim, um abraço para Beth, para Carlos, para Emiliana e tal, e a pessoa que está escrevendo aquilo que ele está dizendo, acaba se empolgando e diz assim, e eu, Técio, que escrevi essa carta, também mando um abraço para minha mãe, para meu pai. Aí tem uma lista de gente que o Técio manda um abraço. Aproveitar que já restou um pouco de pergaminho, vou mandar os meus abraços também. Aí a gente sabe que a carta aos Romanos, o Técio pôs por escrito, enquanto Paulo, né, ou pelo menos a parte, porque às vezes eles paravam e continuavam a carta depois. Tem umas cartas que são mais longas, não é? Então, o colaborador ajudava na hora de escrever, no surgimento da carta, ou porque ele ditava e... Aliás, Paulo ditando, você imagina, Paulo andando por essa sala todinho, falando, e a pessoa lutando para colocar por escrito. E às vezes, também tem uma coisa, ele trocava essas ideias, como eu falei, e o colaborador é que não tinha correios. Não, o colaborador é que levava a carta, e ele sempre escolhia um colaborador que pudesse ajudar, porque a carta ia ser lida na comunidade, ia surgir dúvida e o colaborador ia explicar algumas dúvidas. E o que não conseguia explicar, levava para Paulo. Então, o colaborador que ia levar a carta, ele voltava até onde Paulo estava para dizer o resultado da chegada da carta. Não é? Então, esse pessoal eram jovens, não é? Quem mais levou cartas foi Timóteo, que era o mais jovem, que era um filho espiritual de Paulo, ele o amava como filho, né? Até recebeu depois uma carta dele. Timóteo levou as cartas mais complicadas. Tem uma carta que ele diz assim, eu escolhi Timóteo para levar essa carta, porque ele me ama tanto, mas ele também ama tanto vocês, que ninguém melhor do que ele para levar essa carta. Não é? Que tinha muito amor envolvido, né? Tanto para a comunidade quanto para com Paulo. Então, ele contava com os jovens, com a força física dos jovens, com a determinação, com o idealismo do jovem, viu? E aí ele diz na carta que ele escreveu a Timóteo, que ninguém te despreze por seres jovem.
Porque desde essa tua juventude, tu estás a serviço do Cristo, que não é a mesma coisa que o Paulo, que gastou a juventude fazendo bobagem, querendo combater a mensagem do Cristo. Então ele tinha em alta consideração o jovem que desde cedo se envolve, não é, com a mensagem do Cristo e que o ajudava. Então ele contava com os jovens. Como contava com os jovens, é claro que o jovem não ia conseguir responder todas as perguntas que a comunidade fazia, mas o jovem levava de volta essas perguntas e Paulo, né, se preparava para... Às vezes o jovem se empolgava muito ficando lá na comunidade, né, ficava mais tempo, e Paulo não parava, ele dizia, olha, eu vou para esta cidade, esta e esta. Quando você voltar, ou você me procura aqui, ou nessa outra. Então o jovem, quando voltava da viagem, caminhava mais ainda, porque Paulo já tinha seguido adiante. Então ele passou por 2 cidades e o Timóteo não chegava com a notícia e ele disse que passou umas noites sem dormir. Porque ficou sem saber se algo tinha acontecido a ele ou o que poderia ter acontecido, não é? Então, essas cartas são frutos, não é, da caminhada de fé. Nessas cartas, elas têm nelas a moral cristã, né? Elas têm o incentivo para que a gente faça a coisa certa. Paulo lidou com problemas bem concretos das comunidades. Então, a gente também tem que ver essas cartas como cartas para um tempo também. E tem orientações nessas cartas, a maioria dessas orientações serve para qualquer época. Certo? Mas tem problemas nessas cartas que são para uma época, para aquela comunidade, naquela cidade. E eu não posso aderir a isso. Um exemplo. Vou aproveitar que eu estou com véu para dizer isso, né? Nem sempre vocês vão me ver com as vestes religiosas. Eu fico apaisando também, até me sinto mais à vontade. Mas quando as pessoas dizem assim, venha com seu hábito, porque aí dá aquela identidade, aquela coisa, certo, vamos lá. Então, olha, então veja bem, na época, as mulheres usavam um distintivo na cabeça. Algumas culturas usavam, a mulher que está comprometida, que vai casar em breve, tem um noivo, ou casou-se, está comprometida, na cultura do Oriente, sair à rua com o cabelo coberto, tá? Se fosse a mulher de cultura ocidental, ela saía à rua com um tipo de penteado, um entrançado, com um pingente que diria, olha, esse aqui não está para ser paquerado, não é? Não está, né? Não está disponível. Perfil do Facebook, não disponível para relacionamentos afetivos. Status, comprometida, certo? Então, atualização do status, comprometida. Então, quando Paulo evangelizou determinada cidade, Corinto, não é? Então, falou da liberdade cristã, daquela liberdade que Cristo nos trouxe e tal. Então a mulherada disse, pronto, pois agora estou só livre, né? Para que essa bobagem de usar uma coisa no cabelo, não é? Se Cristo diz que tudo isso é tão superficial. Só que temos uma coisa. O costume transmite uma mensagem, o costume. Então, se você está num lugar e não conhece o costume, ou faz alguma coisa que tem a ver com os costumes locais, você transmite uma mensagem que às vezes você não quer transmitir. Então, se naquela cultura as mulheres comprometidas usavam um distintivo no cabelo para dizer que era comprometida, se você sai à rua e é comprometida e não usa esse distintivo, os caras vão pensar que você está disponível para relacionamentos mais, né, relacionamento afetivo, mais compromissos ou alguma coisa assim, que você está disponível. E aí Paulo escreve assim, a mulher casada, não é, use no cabelo aquilo que é próprio, não fala de véu, né, traduzem por véu, mas Paulo nunca falou na palavra véu, né, usem no cabelo aquilo, o pingente que é necessário para mostrar à sociedade
que você é comprometida, porque senão você envergonha, desonra o seu esposo, não é? Então isso aí não é para eu pegar agora, gente. Não é para eu fazer isso agora. Isso aí era para uma comunidade a respeito, uma orientação para aquele momento. Aí tem gente que diz assim, por que Paulo disse assim para as mulheres? Porque naquele momento isso aí era fundamental ele ter dito. São cartas que têm uma conotação moral, que nos instrui na vida cristã, que serve para qualquer época, mas tem coisa que tem a ver só com aquele momento. Aí é que está o nosso bom senso, não é isso? Vamos passar, Milena. Estamos nos aproximando. Tudo bem? Para fortalecer, pode dizer. Sobre a cultura, né? Vou aproveitar para beber água. Eu tenho 2 irmãos que estão na Arábia Saudita. Eu sou das Filipinas. Normalmente nós, homens, temos barba. Mas lá, no lugar tem muçulmano, tem que deixar a barba crescer. Porque senão, eles acham que mulher. Isso. É mesmo, Aqui no Brasil, muitos homens estão crescendo as barbas. Mas só para fortalecer aquela cultura. Uhum. E o nosso fundador, o padre Caetano, que veio da Bélgica e fundou a nossa congregação religiosa, mesmo quando ele estava acamado, ele nos pedia que fizéssemos a barba dele, porque ele não era bárbaro. Eu não sou bárbaro, né? Para a cultura dele, ter qualquer barba, por mais raro que seja, era ser bárbaro. Ou seja, o ser bárbaro para ele é ser rude, ser uma pessoa ruim, né? Uma coisa assim, tira essa barba que eu não sou bárbaro. Tá bom, vamos fazer isso, né? Então veja, a cultura tem coisas que são só do costume na carta de Paulo, e a gente tem que ter o discernimento, não é? Não há machismo nas cartas de Paulo, não é? Mas isso aí eu tenho um curso de 60 horas aulas para provar que Paulo não é machista, trabalhando todas as palavras que parecem dureza com a mulher e mostrando que isso dentro do costume, isso tem sentido sim, é importante sim. Tem uma passagem de Paulo que diz assim, a mulher fique de cabelo grande por causa dos anjos. A mulher não raspe a cabeça, fique de cabelos grandes por causa dos anjos. Aí todo mundo, o que é isso? Os anjos têm a ver com os cabelos da mulher. Então, veja só, os judeus, a semelhança dos grupos espíritas, acham que uma reunião cristã tem a presença de seres espirituais. E que qualquer falta de decoro dos seres, como é que se fala? Dos encarnados, qualquer falta de decoro dos encarnados vai, como é que se diz? Atrapalhar, vai assustar os que vieram para ajudar. Vai dizer, não fico aqui porque tem falta de decoro, de pudor, não é? Faz vergonha aos seres espirituais, não é? Então, certas atitudes, como, por exemplo, raspar a cabeça, porque para os hebreus, o cabelo, ele exerce uma força, né? Daí tem as lendas de Sansão, que tinha que ter o cabelo grande para poder ter força. Na mulher, é a força da sedução, a força da conquista. E ele diz, não, é a feminilidade dela, não é? É o jeito de ser mulher. Então ele dizia, a mulher, a mulher cristã não tem que abrir mão daquela sua força feminina, que são os cabelos, na época, por costume, né? A sua força de conquista, de se sentir bela, não tem que abrir mão, não tem... Na realidade, ele está dizendo assim, olha, você pode se enfeitar, você pode se maquiar, você pode... não é? Você não tem que abrir mão. Se você, na cultura dele, se você tira toda a sua cabeleira, não é? Então você... faz uma coisa que seria como uma falta de pudor na época. E isso vai envergonhar os seres espirituais que vão sair da presença da reunião. Isso aí foi uma pergunta que fizeram a ele. Paulo respondia as perguntas da forma mais... como se respondesse para as crianças. Tem certas coisas que não adianta se dizer,
Não é? E aí ele era muito prático. Para evitar a confusão, eu digo isso. Ele diz assim, olha, eu sei que os deuses não existem. Então, se eu for a um jantar, que as pessoas disserem assim, antes do jantar, se ofertou essa comida aos Zeus, é comida oferecida aos deuses, Zeus não existe, não tem problema nenhum eu jantar. Mas se ali tem alguém que vai pecar, vai se escandalizar, vai querer deixar o cristianismo, porque Paulo, o grande Paulo, comeu um despacho, então eu não como despacho. Está entendendo como é? Então é uma coisa prática, ele está lidando com pessoas de diversas mentalidades, de diversas... Então ele diz assim, é simples, para mim deuses não existem. Aí disseram, olha, antes de comer aqui, rezaram para Zeus, essa comida toda está pertencendo a Zeus. Bom, Zeus não existe, problema nenhum, vou comer. Mas alguém vai se escandalizar, não como. Não como por quê? Por causa de Zeus? Não, por causa daquele meu irmão que vai se escandalizar. Então ele tentava apaziguar, amenizar as coisas. Hoje as pessoas querem levar isso ao pé da letra. Deixa o cabelo grande, não corte o cabelo, não sei o quê, não vista roupa de homem. Olha, não tem mais essa distinção entre roupa de homem e roupa de mulher. É quase nenhuma. Ou seja, nós usamos calça jeans, uma mulher usando calça comprida, calça jeans, não está usando roupa de homem mais, não é? Não está. Lá era bem definido, no Oriente bem definido, homem usa barba, mulher, que se não usar barba é afeminado, né? Se usar essa roupa bem aqui, essa roupa é de mulher, tá usando então é mulher, não é? É bem definido. As etnias, tudo é bem, você olha para a pessoa e sabe, né, de que etnia qual é a classe, tudo definido pela forma de vestir. Vamos adiante. Estamos aqui encerrando. Aí os colaboradores eu já falei, então tem alguns que ele destaca, não é? Timóteo, verdadeiro filho, não é? Na fé. Ele fala muito disso. Depois ele se reclama, somente Lucas está comigo. Ele estava preso e, né, passando por dificuldades. Mas ele diz, traga Marcos, né? João Marcos era jovem. Mesmo dando um trabalho danado a Paulo, ele contava com João Marcos. Porque João Marcos era adolescente na hora que começaram as grandes viagens de Paulo. E ele era sobrinho, parente de Barnabé, que andava com Paulo. Aí iam viajar e João Marcos, adolescente, disse, eu vou. Disse para a mãe dele, eu vou, querendo viajar. Ó, que maravilha. Mas não fazia ideia do que era viajar com Paulo, né? Aí Paulo, ó, na viagem, a pé. Aí João Marcos chegou, disse, não dou conta não, vou voltar. E não tinha lugar para dormir, era perseguição de um lado, era perseguição do outro, e andava na chuva, e andava não sei o quê. E João Marcos não deu conta, né? Disse, não dou conta não. Aí Paulo disse assim, eu não posso parar. A palavra não pode parar. E aí o tio disse, então eu vou voltar com o rapaz, porque eu sou responsável por ele. Então Paulo seguiu adiante e João Marcos quase que atrapalha tudo. Mas mesmo assim depois ele disse, não, traz João Marcos, ele me é útil, eu gosto dele e ele serve para muita coisa aqui comigo, vai meu colaborador, né? Ele diz, Marcos é útil no meu ministério, no meu serviço, ele me ajuda, não rompeu definitivamente com ele. Então, outra coisa é a Priscila e o Áquila, e vocês veem aí que ele chama geralmente a Priscila pelo pseudônimo, pelo apelido, apelido no espanhol é o sobrenome, né? Então, chama carinhosamente de Prisca. Então, não era comum um homem chamar uma mulher casada por um nome afetivo, como, ao invés de chamar pelo nome Priscila, chamar Prisca. Também não é comum, numa saudação, numa carta, um homem primeiro mencionar a mulher para depois mencionar o esposo, é o contrário, mas ele queria tanto bem que saudai Priscila e Áquila, ela vem primeiro, né? O nome dela vem primeiro e depois o do esposo, né? Para mostrar assim o afeto que eles tinham, né? E é bom, eu uso isso aí para dizer que ele não é machista, coisa nenhuma. Vamos lá para terminarmos, né? Então, aqui nós temos quem nos separará do amor do Cristo. Aquilo que ele, a frase que ele diz, não há nada. Não é?
quando a gente se envolve, se deixa conquistar o coração. Esses slides aqui, quem quiser, o slide é de vocês, não é? Então vocês dão um jeito de pegar, tá num pendrive aqui, vocês podem ver onde é que baixa, eu não tenho apego a coisa de slides, não é? Então, eu estou dizendo isso porque uma vez eu fui dar uma palestra numa universidade, quando eu terminei, o aluno disse assim, quanto custa os seus slides? Custa? Como assim, quanto custa? Não, é porque aqui tem os conferencistas, eles, quando a gente quer o slide, eles cedem por algum preço, outros não cedem. Não, o slide é de vocês, vai ficar aquele slide. Eu quero lá saber desse slide, né? Então, a mesma coisa para vocês. Não há nada, ele diz na carta aos Romanos, que possa nos separar do Cristo, do amor que o Cristo tem por nós. Não há, podem até nos tirar a vida, mas, como ele diz, se tirar a vida, aí é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Então, é nisso aqui que nós podemos encaixar, nesse momento, o tema desse congresso aqui, desse concafra, desse 62º concafras, né? Que é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele cita essa frase 2 vezes na primeira carta aos Coríntios. Uma vez no capítulo 6, outra vez no capítulo 10. Então ele diz, tudo me é lícito, primeiro ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E depois ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então, a palavra lícito quer dizer permitido, correto. Né? Quer dizer que eu posso usufruir. Então ele está nos indicando que quando nós somos conquistados pelo Cristo, não é só que nada vai nos separar desse Cristo, nós temos uma conexão com Ele. Mas também que essa conexão nos possibilita escolher a coisa certa de forma adequada. Gostei daquela questão das chaves penduradas, porque aquelas chaves abrem portas. Eu tenho que escolher as chaves. E as chaves são chaves, ou seja... uma coisa lícita, por exemplo, divertir-se. Divertir-se é lícito, é normal. Dependendo do lugar, da situação, das companhias, não convém para mim. Por que não convém para mim? Porque eu estou numa conexão com Cristo. Ou não edifica, não é? Vai me atrapalhar a minha caminhada. Então, na realidade, quando Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ou nem tudo me edifica, ele quer dizer que não é porque eu esteja escolhendo entre coisas certas e coisas erradas, é que entre as coisas certas, tem umas que não me convêm, naquele momento, naquela situação. Tem umas que não me convêm porque não me edificam. Até me atrapalho, me deixo em risco, não é? Então, todo mundo aqui está se divertindo, né? Dançando, cantando, não é? É aquela beleza que eu descobri que estou ficando velha, porque faltei morrer ontem à noite. Poucos minutos eu já estava... Não, vou me sentar, né? Então, veja só. Então, veja, é uma forma não só lícita, mas adequada de uma boa diversão, de amizade, de passar esses dias feriados. Não é uma forma não só lícita, mas conveniente, adequada e edificante, não é? Então, essa conexão com Cristo não só nos permite vencer o erro, ou vencer as tribulações, as dificuldades, os problemas, como também nos permite discernir, escolher entre os certos aquilo que é adequado, conveniente e edificante, certo? Eu acho que nós ainda temos só essa última aí, que Paulo, ele acreditava numa manhã diferente, em que a lei fundamental seria só o amor na sua dimensão mais elevada, que é o ágape ou a caridade. Ele acreditava no mundo novo. Ele acreditava no Cristo que já começou com a sua entrada neste mundo, não é? A sua encarnação. Ele já começou a edificar em nós esse mundo novo, esse mundo que vai surgir,
onde nós podemos viver sem a presença do egoísmo, né? Com o egoísmo sendo amputado da nossa vida. E ele falava em imputar a justiça, o ajustamento. Então nós precisamos entender só isso. Justiça, quando Paulo fala de justiça ou de justificação, ele está falando de ajustamento, de ser ajustado ou corresponder àquilo que Cristo espera. Então nós temos aqui, não é, essa garrafa com água e esta tampa da garrafa. Então ela se ajusta a esta garrafa. Se eu pegar esta mesma tampa e tentar colocar numa caneta, não vai estar ajustado. Essa tampa se ajusta, é a garrafa d'água. Então ele diz, tem um propósito do Cristo para nós, como humanidade e individualmente. E a justiça é nós nos ajustarmos a aquele plano, aquele projeto, aquele propósito. Não é? Então, o que nos atrapalha nesse ajustamento? É o egoísmo que gera o pecado. Não são nossas limitações são humanas, são de criatura humana. Mas nós escolhemos a partir do livre-arbítrio, escolhemos deixar o egoísmo e falar mais forte e não damos conta de nos ajustar. Então, ele diz que a justiça, esse ajustamento, será imputado em nós no novo mundo. O que é imputar? Todo mundo sabe o que é amputar. O meu braço, digamos, esteja doente, ou minha perna, ou uma das irmãs nossas foi o rim, não é? Um membro que faz parte de nós, que estava conosco, nos atrapalha, não é? Agora nós temos que fazer uma opção entre permanecer com esse membro e morrer, ou abrir mão desse membro e continuar. Então, nós abrimos mão daquele membro e ele é amputado, retirado de nós. Mas nós não conhecemos o vocábulo imputar, que é o contrário, pegar algo que parecia estranho e colocar no lugar. Então, para ele imputar a justiça quando retirar o egoísmo, quando amputar o egoísmo, nós receberemos no lugar do egoísmo esse amor ágape, não é? Então, isso aí é o amanhã que ele acredita. A vida maravilhosa que vamos viver num mundo novo. Que ele chama, às vezes, o mundo que há de vir, não é? A cidade celeste. Vocês chamam de mundo de regeneração, etc. Tudo são só palavras para tentar dizer a mesma realidade, não é? Então, é isso. Acabou. 2 minutos. Ufa! Eu acho que... Bom, eu posso recolher as perguntas. Se você colocar e-mail, eu te envio. E eu tenho uma pergunta. O tempo só para uma pergunta, porque temos que sair para cumprir o horário, né? Eu acho, eu tô, como eu falei, 30 anos no diálogo interreligioso e é tão gratificante, é tão bom, eu acho maravilhoso nós nos encontrarmos, não é? E partilharmos daquilo que nós temos de melhor. Eu sempre digo, olha gente, o que eu sei é explicar a Bíblia, que é isso o meu trabalho até profissional. Trabalho tanto na graduação em Teologia e Ciência das Religiões, quanto na pós-graduação em Teologia e Ciência das Religiões. Meu trabalho é explicar as Escrituras, não só as cartas de Paulo, né? A Bíblia de uma maneira geral, dentro dos contextos, dos costumes, usando as ciências, obviamente, não é? Mas eu tenho aprendido muito, a convivência é maravilhosa. Conviver é maravilhoso, né? Então... é realmente uma beleza, o diálogo interreligioso, e não é uma coisa extraordinária assim, é a ilha, não é? É que agora tem Facebook, tem YouTube, mas essa coisa, tem muita gente fazendo isso há muito tempo. Você vê que o Papa Francisco, o melhor amigo dele é o rabino
de Buenos Aires. A primeira pessoa para quem o Bergoglio telefonou foi para o amigo rabino, judeu rabino, não só um judeu, mas o judeu-chefe, o líder religioso da sinagoga, não é? Da capital do país. Então ele telefonou: meu amigo, eu não vou poder comparecer ao nossa reunião, nosso encontro, porque os meus irmãos cardeais não vão me deixar sair daqui. E aí ele entendeu que... Aí ele deu os cumprimentos e tudo, né? E ficou feliz. E ele é amigo também de um pesquisador do Islã, e os dois foram, não é, se abraçar lá em Jerusalém, o Papa, o Rabino e o professor que é do Islã, não é, da religião do Islã. Então, isso aí é coisa antiga, ele é mais de 20 anos que ele é amigo do Rabino. É que a gente não sabe. E por que a gente não sabe? Porque se divulga briga, se divulga discórdia, se divulga coisa feia, desgraças, mas não se divulga o bem que está acontecendo no mundo, e que esse mundo está cada vez mais caminhando para viver só da bondade, só do amor, só do bem, não é? Não adianta espernear não, que nós vamos para lá mesmo. Não é uma bobagem de ficar. Palmas para você.